Descobri que meu marido fingia ser gay para escapar das sogras. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra nessa vida, é que tem homem que é mestre na arte de inventar desculpa. E olha, até onde vai a criatividade de um ser humano para não precisar enfrentar uma sogra é simplesmente inacreditável. Eu juro que nem nos meus sonhos mais malucos eu ia imaginar que aquele homem que eu chamei de marido durante anos seria capaz de uma coisa dessas. Mas antes de eu contar como eu descobri essa palhaçada toda, bora começar do começo. Eu conheci o Kleber, nome fictício, mas a cara de pau é real, numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Aquele papo vai, papo vem, e pronto, nos grudamos. O homem era divertido, simpático, carismático, do tipo que você leva para casa e apresenta para a família com orgulho. E foi aí que começou o primeiro sinal que eu, na minha inocência, ignorei lindamente. Ele simplesmente detestava qualquer evento familiar. Mas não era aquele preguiça de reunião de família que todo mundo tem, não, era uma verdadeira versão. Bastava falar em vamos lá na casa da minha mãe que ele ficava branco igual parede de consultório. E se fosse almoço na casa da minha avó então? Parecia que eu estava convidando ele para ir fazer canal no dente sem anestesia. E o pior, as desculpas eram sempre tão elaboradas que até eu, besta apaixonada, acreditava. Teve uma vez que ele fingiu uma crise alérgica só para não ir no churrasco do meu tio. Outra, inventou que tinha que trabalhar no domingo porque estava fechando um projeto urgente, sendo que o homem era vendedor de loja e a loja nem abria de domingo. Mas adivinha quem fazia vista grossa? Eu mesma, com aquele amor nos olhos e zero senso de desconfiança. E foi assim, nesse rolo de fugas e desculpas, que a gente namorou por 2 anos e depois casou. E olha, até no casamento ele tentou fugir da presença das sogras. A festa foi mais vazia que reunião de condomínio em feriado. E eu segui achando que era só um problema social, que o homem era meio antissocial mesmo. Mal sabia eu que por trás dessa cara de bom moço existia uma mentira tão surreal que até hoje, quando eu conto, ninguém acredita. Depois que a gente casou, eu comecei a perceber que a coisa era mais séria do que parecia. O Kleber não só evitava minha família, como também tinha pavor da própria. E o mais estranho é que, diferente do que acontece na maioria dos casamentos, quem mais sumia era ele. Eu cheguei a acreditar que ele era órfão emocional, traumatizado, sei lá, até sugere terapia, e ele, todo ofendido, disse que não precisava disso, que só tinha perfil reservado. Até aí, beleza. Só que as desculpas foram ficando cada vez mais peculiares. Teve uma vez que minha mãe quis marcar um almoço para nos receber, coisa fofa, simples, só para fortalecer os laços, sabe? Aí ele me solta, sem piscar, que não podia ir porque tinha reunião do grupo de ciclismo. Ciclismo. Sendo que esse homem não tem uma bicicleta, nem ergométrica. E o mais bizarro, ele largava umas pistas esquisitas no meio das conversas. Tipo, você sabe que minha relação com mulher mais velha sempre foi complicada, ou então a convivência feminina me traz gatilhos. E eu lá, tentando entender de onde vinha esse trauma todo, pensando se era coisa da infância, da adolescência. Mas nunca, nunca na minha cabeça, passou a possibilidade do que eu descobriria depois. A gota d'água foi quando minha tia, que é fofoqueira nível hard, viu ele no supermercado, andando todo sorridente com o cara, abraçado, rindo, e espalhou no grupo da família que achava que meu marido era do Vale. Na hora eu defendi, falei que as pessoas são muito preconceituosas, que não se pode ver dois homens juntos que já saem rotulando. Enfim, toda aquela militância de quem acha que tá abafando. Mas aquela pulga ficou atrás da minha orelha, latejando igual dor de dente. Foi então que eu comecei a prestar mais atenção nas atitudes dele. E, olha, quanto mais eu observava, mais coisa estranha aparecia. Mensagens apagadas no WhatsApp, notificações sumindo, e uma habilidade sobrenatural de sair de qualquer rolê que envolvesse família. E eu, besta, ainda achando que era coincidência. Até que, um dia, a verdade escancarou na minha cara de um jeito tão absurdo, tão surreal, que eu precisei sentar para não desmaiar. O dia que tudo veio à tona parecia até roteiro de filme trash, daqueles que você assiste rindo de nervoso. Era aniversário da minha sogra, sim, a mãe dele, aquela que ele fugia mais do que o diabo foge da cruz. E, como todo ano, eu fiz a sonsa e tentei convencê-lo a ir, na maior diplomacia, jurando que ia ser só um bolinho, uma coisa rápida, sem pressão. E ele, como sempre, começou a gaguejar, olhar pro lado, suar frio, até que me solta, com a cara mais lavada do mundo. Amor, você sabe que minha mãe não me aceita. Eu sou gay. Ela nunca superou isso. Minha reação? Eu travei. Travei real.
Eu só conseguia olhar para a cara dele, tentando processar o que estava acontecendo. Aí eu soltei aquele clássico: Você é o quê? E ele, todo dramático, segurando minha mão, como se fosse cena de novela mexicana, repetiu: Sou gay. Sempre fui. Minha mãe não aceita. Minha família finge que não sabe, por isso eu nunca quis te envolver nesses encontros familiares. Eu juro que nesse momento passou um filme na minha cabeça. Mas não era filme de romance, não. Era filme de terror misturado com pegadinha do Faustão. E eu, completamente zonza, olhei para a cara dele e falei: Então quer dizer que você é gay, casado comigo? E ele, na maior cara de pau, me responde: É que você é minha melhor amiga. Minha parceira. A única pessoa que me entende. Juro, eu não sabia se ria, se chorava, se ligava pro SAMU ou pra Polícia Federal. Porque, até onde eu sei, casamento envolve, sabe, né? Aquele negócio chamado atração. E, bom, até onde eu tinha certeza, esse homem fazia bem direitinho a parte dele como marido, se é que você me entende. E foi aí que eu comecei a desconfiar que aquela história tinha mais furo que peneira. Porque se ele era gay, como explicava as noites quentes, os amassos, as viagens românticas e tudo mais? Eu respirei fundo, tomei um gole d'água, olhei bem no fundo dos olhos dele e falei: Kleber, me fala a verdade. Toda. Agora. E meu amor, o que ele soltou depois? Olha, você não tá preparado. Porque nem eu tava. Quando eu falei para ele soltar a verdade, Kleber respirou fundo, colocou as mãos no rosto, fez aquele drama digno de Oscar. Depois de uns segundos em silêncio, me solta: Tá bom. Eu não sou gay. Nunca fui. Eu inventei isso. E eu travei de novo. Minha alma saiu do corpo, voltou, e saiu de novo. E eu só consegui soltar: Pera, você tá me dizendo que você fingiu ser gay. Pra que exatamente? E ele, na maior naturalidade do planeta, responde como se fosse a coisa mais normal do mundo, pra fugir das minhas sogras. Das duas. Da minha mãe e da sua. E começou a gesticular, todo indignado, como se ele fosse a vítima da situação. Olha, você conhece a minha mãe. Ela é uma mulher difícil, controladora, quer mandar na minha vida até hoje. E sua mãe é outro nível. Aquela mulher me dá calafrio. Eu só queria paz, só queria viver minha vida sem ter que aturar drama de velha fofoqueira. Então eu pensei: se eu disser que sou gay, elas me deixam em paz. Minha mãe para de querer arranjar namorada, e a sua mãe me vê como seu melhor amigo, não como genro. E eu, com o olho arregalado, segurando a risada e a vontade de voar no pescoço dele, falei: Mas e o casamento, Kleber? E eu tô aqui fazendo o papel de quê? E ele, sério, me olha e responde: De esposa, ué. Mas uma esposa diferenciada, parceira, amiga, cúmplice. Gente, eu juro que eu não sabia se eu estava vivendo um casamento ou participando de um esquete de comédia do Zorra Total. E para piorar, ele ainda me solta: E convenhamos, a gente se dá bem, a gente transa, viaja, se diverte, qual o problema? Só não gosto de papo de família. Nessa hora, eu levantei, olhei para a cara dele e falei: Kleber, você inventou ser gay para não ter que ir no almoço da minha mãe. E ele, sem o menor pingo de vergonha, me responde: E funcionou, não funcionou? Olha, eu não sabia se eu gargalhava, se eu tacava uma almofada nele, ou se eu ligava para minha mãe para contar essa palhaçada. E mal sabia eu que essa história ia escalar para um nível ainda mais absurdo, porque, obviamente, uma mentira dessas não fica escondida para sempre. Depois dessa confissão bizarra, eu achei que, sei lá, ele ia cair na real, perceber o tamanho do absurdo e tentar, no mínimo, consertar o estrago. Mas não. Kleber, minha gente, ele simplesmente decidiu que já que tinha começado a mentira, agora ia manter o personagem até o fim. E o pior, ele começou a se empolgar no papel. No dia seguinte, aparece em casa com uma camiseta escrito Love Wins e uma pulseirinha colorida no braço. Eu olhei para a cara dele e falei: Kleber, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. E ele, todo serelepe, responde: Amor, se é para fazer, a gente faz direito. E começou a ensaiar até trejeito, fala mansa, mãozinha solta. Só que o problema é que ele não sabia nem interpretar direito. Parecia mais uma caricatura esquisita do que qualquer coisa real. E aí, adivinha? Minha mãe, que já estava meio desconfiada daquela história toda, resolve fazer uma visita surpresa aqui em casa. E, gente, Kleber deu um show digno de premiação internacional. Ele abriu a porta, olhou para ela e mandou: Oi, sogrinha.
Que saudade de você, maravilhosa! E puxou ela para um abraço, que minha mãe ficou dura igual uma tábua. Ela regalou os olhos, olhou para mim, depois olhou para ele, e eu só consegui sorrir amarelo, igual emoji de vergonha. E pensa que parou? Não parou, não. Ele ofereceu café, bolo, botou música da Pablo rolando baixinho, e começou a falar que estava pensando em redecorar a casa, trocar a cortina por uma mais moderna, mais clean, sabe? Minha mãe, que não é boba nem nada, cruzou os braços e soltou. Ué, que mudança é essa, Kleber? Tava todo bruto até mês passado. E eu, rindo de nervoso, só falei: Ah, mãe, a gente tá numa fase mais desconstruída. E ela, na lata, desconstruída ou desesperada? E ficou aquele climão na sala, sabe? Silêncio constrangedor. Kleber gaguejando, eu quase tendo um derrame, e minha mãe com aquela cara de quem já sacou que tinha caroço nesse angu. E ela não ia deixar barato, não. Porque quem conhece minha mãe sabe, se tem fofoca no ar, ela fareja de longe. E, meu amor, foi questão de horas até essa história tomar um rumo completamente fora de controle. Quando minha mãe foi embora daquele café constrangedor, eu achei que, sei lá, ela ia deixar quieto, fingir que acreditou na palhaçada e seguir a vida. Só que não, né? A mulher já saiu dali disparando mensagem no grupo da família. E não era um grupo qualquer, era o grupo. Aquele que tem tia fofoqueira, prima invejosa, cunhada falsa e até aquela vizinha que nem da família é, mas tá lá só para acompanhar os barracos. E a mensagem dela foi curta, grossa e objetiva. Vocês não vão acreditar na descoberta que eu fiz hoje sobre Kleber. E, pronto. Bastou isso para começar uma chuva de perguntas, interrogações, memes de pipoca e áudio de tia gritando: O quê? E enquanto eu tentava respirar fundo, apagar incêndio e fingir normalidade, quem me liga? Minha sogra. Sim, a mãe do Kleber. Ela me liga, toda alterada, falando: Que história é essa que tão falando no grupo da família? Que o Kleber é o quê? Eu travei, congelei. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela solta: Eu sempre soube. Eu sempre desconfiei que ele era diferente. Gente, eu quase larguei o celular no chão. E ela começou a desabafar, parecia que estava esperando esse momento há anos. Ele nunca gostou de futebol, odiava lavar o carro comigo, sempre quis decorar a casa, fazia amizade com as meninas da escola. Eu tava certa. E eu, do outro lado da linha, só segurando a risada e a vergonha alheia, porque, meu Deus do céu, olha onde essa mentira foi parar. E não bastava isso, não. No mesmo dia, começa a pipocar no meu WhatsApp print de conversa do grupo da igreja, da academia, até do grupo dos pais da escola do nosso sobrinho. Porque sim, a fofoca se espalhou pela cidade inteira mais rápido que incêndio em mato seco. E Kleber? Ah, ele tava no modo full atuação. Postou foto no Instagram com a legenda: Seja você. Ame quem você é. E eu olhando para aquilo, pensando: eu vou presa. Eu vou presa porque eu vou matar esse homem. Só que, gente, se vocês acham que o ápice do barraco foi esse, vocês estão muito enganados. Porque o auge, o verdadeiro ápice da humilhação pública, ainda estava por vir, e foi exatamente no aniversário da nossa sobrinha que tudo, absolutamente tudo, desmoronou de vez. Pois muito que bem. Chegou o aniversário da nossa sobrinha. Festa infantil, gente. Um evento teoricamente para ter paz, alegria, brigadeiro e música da galinha pintadinha. Mas vocês acham que teve paz? Teve foi guerra civil. A família inteira estava lá, reunida, e, obviamente, todo mundo fingindo que estava tudo normal, mas com aquele olhar atravessado, aquele cochicho no canto, aquele meme ambulante do eu sei o que você fez no verão passado. Kleber, meu povo, apareceu na festa com uma camisa florida, bermuda rosa bebê, óculos de lente azul e uma bolsa transversal que eu nunca tinha visto na vida. Chegou fazendo pose, rindo, acenando pras tias, abraçando todo mundo, como se ele fosse a Beyoncé chegando no tapete vermelho. E eu? Eu tava ali do lado, segurando a mão dele, mas por dentro querendo largar, fugir, sumir, evaporar. E o auge começou quando minha sogra, do nada, pegou o microfone da recreadora, que, coitada, não entendeu nada, e soltou: Família, silêncio por favor, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Gente, o sangue gelou. A música parou. As crianças pararam de pular. Até o palhaço ficou paralisado segurando 3 bolinhas no ar. E ela solta, com aquele tom dramático: Eu queria dizer que eu amo meu filho do jeito que ele é. E que se ele é gay, ele tem meu apoio, meu amor, meu carinho,
E se alguém aqui tiver preconceito, pode sair da festa. E começou a bater palmas. E a família? Metade sem saber se batia palma, se ria, se chorava, e a outra metade estava literalmente com a boca aberta, sem reação nenhuma. E Kleber? Gente, ele travou. Travou real. Ficou branco, depois vermelho, depois roxo, parecia um semáforo dando pane. E eu olhando pra ele, tipo, agora tu se resolve, bebê, porque essa mentira aí é toda tua. E não é que, na maior cara de pau, ele pega o microfone, respira fundo e fala: Mãe, eu preciso contar uma coisa pra todo mundo aqui. Na verdade, eu não sou gay. E pronto. Silêncio. E ele continua: eu inventei isso, porque eu só queria fugir de vocês. Fugir das brigas, das fofocas, das cobranças, dos almoços de domingo, das perguntas invasivas. Eu só queria paz. Minha gente, o caos foi instaurado. Teve tia passando mal, teve primo gritando eu sabia, teve criança chorando, teve gente filmando escondido, teve vó desmaiando, teve primo postando no Instagram em tempo real, a treta do ano na minha família. E eu tava no canto, comendo brigadeiro, olhando aquela cena e pensando, eu casei com um doido. Casei com um maluco completo. Resultado, a gente foi embora da festa escoltado por duas tias furiosas, minha mãe sem olhar na minha cara, minha sogra chorando de soluçar, e Kleber. Kleber tava aliviado, como se tivesse tirado um elefante das costas. E depois disso? Bom, depois disso, ele prometeu nunca mais inventar mentira pra fugir de sogra nenhuma. Agora, ele só finge que tá com dor de barriga, que é mais seguro. Se inscreve e ativa o sininho para mais.